Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao quinto Sinergia Safra Inverno Trigo 2022. Boa tarde a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa data, poder trazer um pouco aqui da minha experiência em cima da pesquisa, em cima de produtos fungicidas, que é o nosso ramo de nicho de mercado, trazer um pouco da minha experiência e compartilhar com vocês aqui sobre essa cultura tão importante que é o trigo. No começo aí, quando fui convidado, a Mariana havia dito que era um bate-papo, né, Mariana? Então, ia ser uma mesa redonda, então não preparei nada visual, tinha justamente trazido aqui uns apontamentos para nós ir discutindo com o passar do tempo. Débora, posso abrir a pergunta se alguém precisar? Então, eu gostaria que vocês participassem no decorrer da minha explanação aqui, com perguntas, com dúvidas que vocês têm a respeito do que eu for falando, para ir engajando os temas aí. Muito bem, então, meu nome é Matheus Anato, trabalho no Instituto Agres, já há 14 anos que nós temos uma estação experimental, onde o nosso foco é fungicidas. Tá? Quero fazer menção aqui ao meu braço direito, Maria Eduarda, presente aqui hoje. Tá? Então, já são alguns anos que a gente tem essa experiência em cima das doenças de plantas, soja, milho, trigo, feijão. Pessoal, vamos começar assim, um bate-papo bem aberto sobre o que está ocorrendo no desenvolvimento dessa safra de trigo. O trigo esse ano já sofreu um pouco lá na implantação das lavouras, em virtude do nosso clima ter sido um pouco mais chuvoso do que os anos normais, né? Então o nosso produtor já sofreu um pouco mais aí com a implantação da lavoura. O estabelecimento da lavoura de trigo aí já foi um pouco complicado lá nos meses de junho, em virtude dos períodos de chuvosos ter sido um pouco mais altos do que as médias normais. Vejam bem, em junho nós tivemos uma normal ocorrida nos últimos 30 anos aí de 160 milímetros, e nessa safra nós tivemos então 315 milímetros de chuva, um total aí de 150 milímetros a mais do que vinha ocorrendo nos últimos anos aí. Em julho normalizou-se essas chuvas, até tendo períodos mais secos. Nós tivemos 100 milímetros a menos de chuva no mês de julho, em comparação com a nossa média normal série histórica, né? A Camila mencionou aqui a resposta de algumas doenças, né, Camila? Em cima do clima. O clima é a nossa principal chave de desencadeamento das doenças, né? Então, eu sempre gosto de uma frase que o Marcelo Carmona sempre fala: a chuva é a chave. As doenças precisam de um estímulo, ela não conhece relógio, não conhece calendário, e o estímulo das doenças realmente é o microclima, é a chuva. Vou começar aqui falando um pouco, então, do que tange a cultura. Sabemos que dentro da cultura do trigo nós temos muitos problemas, alguns já vêm em virtude da safra anterior, né? Então, se faz rotação de cultura em muitas áreas. Muitos produtores gostam de certas áreas dentro da sua propriedade para semear o trigo. Então, semeiam o trigo sobre trigo vários anos. Porque aquele topo lá não dá geada. Se der geada, não vai sofrer tanto como lá na Baixada. Então, isso é uma realidade que nós temos aí nas lavouras de trigo. E isso acaba trazendo, às vezes, um pouco mais de agravantes, que é os restos culturais presentes da safra anterior, predispondo um pouco mais aí às doenças. Vejam bem, dentre as doenças aí que tangem a cultura do trigo, nós temos o complexo de manchas foliares, que são doenças que ficam de uma safra para outra, nos restos culturais, e quando emerge a nova safra, nós já temos a presença dessas manchas, desses esporos, se depositando nas folhas sadias. Tendo microclima favorável, já ocorre aí o desenvolvimento da infecção das manchas foliares. As podridões radiculares, não menos importantes, então devemos mencionar também, aí como a podridão do fusário, muito presente. Essa podridão do fusário, ela fica aí agora, principalmente nas espigas com a giberela, também está presente nas lavouras de milho, né?
e fica de uma safra para outra, assim também como o mal do pé do trigo. Mas não é tão comum agora nas últimas safras, em virtude das correções de solo, das aplicações de calcário, então as lavouras estão bem corrigidas. Geralmente você vê numa área que se abre, uma nova área, uma área que era campo, e se começa a plantar trigo, então se percebe um pouco mais. Mas, para tudo isso, para nós tentar começar a controlar essas doenças lá no início, nós devemos adotar sempre um tratamento de semente eficiente. Hoje existem fungicidas no mercado que são eficientes para o controle dessas doenças. Então, nós conseguimos já eliminar, cortar o cordão umbilical dessas doenças que estão presentes na semente, e elas se perpetuam de uma safra para outra, elas querem sobreviver, né? Elas vão lutar pela sobrevivência. Então, essa é uma fonte de inóculo. O inóculo primário também pode vir da semente, assim como dos restos culturais. E nós temos hoje, sim, algumas ferramentas disponíveis no mercado aí, fungicidas que são muito eficientes para o controle dessas doenças na semente. Não vou entrar em mérito aqui, mas para cada uma, sempre a patologia de semente é muito importante. Nós fazermos uma patologia de semente para saber quais são os fungos que estão associados a essas sementes, para assim nós fazermos um controle que precisa ser feito aí dessas doenças. Pessoal, aqui tem um ponto muito importante. Às vezes até o nosso produto é eficiente lá para o controle dessa doença. Ele tem fungitoxicidade para matar esse fungo. O fungicida tem potência suficiente, mas o nosso tratamento de semente às vezes é falho. A cobertura da semente, muitas vezes, acaba comprometendo esse controle, né? Vejam que a semente de trigo ela tem uma sutura que aí é onde fica a maior parte dos fungos, é onde ele se esconde, vamos dizer assim, e fica. Então é uma porta de você conseguir depositar o fungicida aí é um pouco mais difícil. Hoje existem no mercado polímeros, né, que conseguem aumentar essa cobertura dessas sementes, servem como veículo para levar o fungicida para conseguir uma cobertura melhor e uma eficiência maior no controle também dessas doenças. Bem, vamos passar então agora, depois do trigo semeado. Semeamos o trigo emergiu, né? Essa safra, então, muitas das lavouras semeadas mais no cedo emergiram sob uma pressão forte de chuva. Como falei anteriormente, tivemos aí mais de 150 milímetros acima da normal. Então, nós tivemos condição para desenvolvimento para desencadear essas doenças. Muitas lavouras, já na plúmula, já na primeira folha, manifestaram sintomas de manchas foliares. Antes mesmo de começar a perfilhar, tinha muitas lavouras que já tinham mancha foliar. Por quê? Essas manchas foliares estavam presentes nos restos culturais do ano anterior, sofreram o estímulo da chuva, da água, os esporos foram lançados para as folhas sadias. As primeiras folhas são as mais próximas do inóculo primário, e aí começou-se os ciclos secundários para as outras folhas. Então, hoje, nessa safra, nós tivemos esse advento, assim como tivemos o ídio depois. Tivemos períodos mais longos de veranicos, 7, 8, 12 dias sem chuva, que favoreceu também o desenvolvimento do ídio. Mas quando nós tivemos chuvas, tivemos períodos de chuva maior, com molhamento maiores de 72 horas. E isso satisfaz o período crítico para o desenvolvimento dessas doenças. Então, ficamos períodos mais longos sem chuva, mas quando tivemos chuva, esse período de molhamento foi longo também, satisfazendo a condição para o desenvolvimento das doenças. Dentre as manchas foliares, pessoal, quais são as principais que nós temos hoje nas lavouras? As drexileras, então, a mancha amarela, como todo mundo conhece, Drexilera cristrepentis, né? Que é das manchas que predominam nas lavouras. Também temos a Drexilera do azevedo, né, Avelino? Na nossa época de UPF, a Rosane Torini trabalhou muito com a Drexilera citans, né? Então, mesmo se as lavouras não têm o resto cultural do trigo da safra anterior, se tiver azevenho, o azevenho é um hospedeiro alternativo da Drexilera citans, ficando de uma safra para outra aí, e também vai trazer o inóculo primário para o desenvolvimento dessa mancha no trigo. Bipolares,
Fusarium nivalis aparecendo esse ano com essas temperaturas um pouco mais quentes, é aquela lesão de mancha um pouco maior, muitas vezes coalescendo-se, juntando uma mancha na outra, necrosando, causando uma desfolha prematura ali das folhas de trigo. O que nós temos hoje de ferramenta para controle dessas doenças? Vem-se utilizando ano após ano, então o uso de triazóis e tribirulinas. Também é comum nós usarmos os reforços com triazóis para o controle das manchas foliares, né? E tem ferramentas novas surgindo no mercado aí. Uma carboxamida em específico, né? Chamada Depedin, que tem um alto poder de controle dessas manchas, e também da giberela, que vou mencionar nas próximas palavras aí. Muito bem, manchas, então já soubemos, né? Peço cultural, semente, AZV, são as principais fontes de inóculo para o desenvolvimento dessa doença. E o oídio, Camila falou aqui, tivemos um ano de muitos períodos de veranico, né? Sem chuva, temperaturas aí acima dos 20 graus, que favorecem ao desenvolvimento dessa doença. Então, quando nós temos esses longos períodos sem chuva, é o que o oídio gosta. São esporos secos, leves, facilmente transportados pelo vento a longas distâncias, causando epidemias nas lavouras de trigo facilmente. E dentre as doenças do trigo, eu julgo que o oídio e a giberela são as que mais têm dificuldade, temos dificuldade de controle. Me ajudem. É mais ou menos por aí? O oídio, como é que está o controle das lavouras aí? Tá bom, mas sofrendo um pouco, né? Algumas sobrou bastante. Vejo lavouras aí que tem bastante severidade ainda de oídio, mesmo fazendo os tratos culturais. E hoje, existem cultivares que têm uma suscetibilidade maior, outros que são mais tolerantes. Me ajude, Camila, por exemplo, você citou o 1403, que tem uma tolerância muito boa ao oídio, quase zero oídio, né? Mas 98% das cultivares que nós temos no mercado hoje são suscetíveis ao oídio, né? Então, é uma doença que nós precisamos aprender a manejar. E temos que estar cientes de que se a cultivar é suscetível, se o clima está favorável, nós precisamos alavancar medidas para o controle dessa doença. Dentre os fungicidas, hoje nós temos diversos que têm aí uma especificidade maior de controle para o oídio, né? Nas últimas safras vem se destacando o tetraconazole ali como uma ação mais efetiva para o controle do oídio, né? Não que os triazóis também não tenham, mas esse em específico, que também é um triazol, tem uma ação um pouco maior para o controle do oídio, né? E o oídio, a gente sabe que se a gente aumentar a dose do triazol, a gente tem resposta em cima das doses também. Triazóis respondem mais, triazóis respondem um pouco menos, e essa é a dinâmica. Existem produtos novos que vão chegar no mercado aí na próxima safra, uma piperidina, muito semelhante à morfolina. Vou falar o nome comercial aqui para vocês, o Corbel, que hoje é o Versatilis, né? Esse é o nosso produto mais antigo, com ação em cima do oídio, aí do trigo, da cevada, enfim. E está chegando uma piperidina aí no mercado que também tem essa ação muito semelhante, também tem uma eficiência muito boa em cima do controle do oídio. Dúvidas, perguntas sobre o oídio? Não me deixem falando sozinho aqui, eu não vou desanimar. Muito bem. Vamos para a giberela, pessoal. Giberela. Esse é um ponto que os trigos estão aí em plena antese, é o ponto crucial aí para fazer os tratamentos para o controle da giberela do trigo, né? A giberela também, o fungo fica hospedado de um ano para o outro nos restos culturais. A semente pode trazer o fusarium aí para as lavouras, mas existem diversas gramíneas presentes ao redor das lavouras que são hospedeiros alternativos da giberela. Então, inóculo de giberela nós temos presente e tem muita incidência aí no ar. O professor Elei tem um coletor de esporos, ele avalia lá quase toda semana as lâminas dele, e é um dos fungos que mais aparece nessa época do ano. Então,
uma condição de predisposição de chuva, como nós estamos tendo hoje, com período de molhamento maior do que 40, 50 horas, nós vamos ter uma condição ideal para o desenvolvimento dessa doença. Porta de entrada dessa doença, anteras. As anteras presas das espiguetas do trigo é a nossa porta de entrada para o desenvolvimento, para essa doença entrar, colonizar as espigas e formar aí aquele aspecto rosado que vocês veem nas espigas de trigo aí no final do desenvolvimento da cultura, no final do enchimento de grãos. Hoje nós temos algumas ferramentas, né, para o controle dessa doença, alguns fungicidas. Dentre eles aí também o carbendazim era muito utilizado, não em doses normais, em doses um pouco acima da recomendada pela bula para outras doenças, porém hoje a gente ficou sem essa ferramenta, né, foi banido o carbendazim. Então nós temos outras ferramentas como o uso de triazóis, né, o meticonazole é um produto específico que tem uma ação maior em cima da giberela. Como eu falei anteriormente, nem todos os triazóis são iguais, alguns têm uma especificidade de controle maior para uma doença, outros uma especificidade maior de controle para outra, né? E temos também uma nova molécula chegando aí no mercado para o controle da giberela. Uma carboxamida, que tem um potencial de controle muito bom para a giberela, mas tudo isso está atrelado à nossa tecnologia de aplicação. Se nós pensarmos que hoje os nossos pulverizadores estão preparados para atingir a folha do trigo, não, tem um trigo aqui, ó. Hoje os nossos pulverizadores estão um pouco enrolado aqui, estão preparados para atingir as folhas, né? Mas quando nós temos a giberela, que acontece aqui na espiga, muda o nosso alvo. Então, hoje, nós temos que ter muito cuidado na tecnologia de aplicação para nós atingir esse alvo cilíndrico aqui. Tem que mudar a ponta, tem que mudar a velocidade, não é mais 18 km, 20 km por hora, né? Porque você passa o pulverizador aqui, a tendência é atingir somente um lado e o outro fica desprotegido. Então, se o fungicida for eficiente e controla 100% e tu protege um lado só, tu vai ter 50% de controle. Então, você tem que ter uma sobreposição, atingir os dois lados da espiga. Então, o fungicida sozinho, às vezes, não consegue entregar um controle. Tem que estar atrelado à nossa tecnologia de aplicação, o nosso pulverizador tem que estar bem calibrado, o nosso aplicador não pode ter compromisso à noite para terminar aquele talhão para sair mais cedo, né? Então, são diversos fatores que tangem aí para nós conseguirmos um controle satisfatório dessa doença tão importante. Camila falou de DOM aqui, né, Camila? Desoxinivalenol, micotoxina, presente. A Anvisa está cada ano trazendo níveis mais rigorosos, regulamentando ainda mais. Hoje ainda não se tem uma fiscalização em cima dessas micotoxinas, mas com o passar dos anos isso vai ocorrer. Nós precisamos estar preparados para conseguir entregar um trigo de qualidade. Isso também é uma consciência nossa. Nós precisamos controlar essa doença para entregar um trigo de qualidade lá para o moageiro. Sem contar que nós estamos perdendo também com o ataque dessa doença. As funções de dano, no passar dos anos que nós temos de pesquisa, mostram que para cada 1% de incidência de giberela, nós temos uma redução, nós temos um dano de 7 kg por hectare. Se nós tivermos uma lavoura que tem um potencial produtivo de 4.500 kg por hectare, para 1%, nós temos 32 kg mais ou menos de dano. Se nós tivermos 2% de incidências, é um saco de trigo a menos em função de 2% de giberela, o que é muito fácil de ocorrer nas lavouras. Segui, em 2017, na sua propriedade, nós testamos diversas pontas de pulverização. Foi o nosso primeiro passo em cima de testes. Vamos dizer, a nossa tecnologia de aplicação não estava preparada para isso. Então, nós não trabalhamos com tecnologia de aplicação, mas fomos obrigados a buscar, investigar alguma coisa que tivesse uma cobertura maior dessas espigas.
E aí foi testado leque, foi testado cone, foi testado duplo leque, indução de ar, diversas fontes de pulverização. Dentre elas, as que melhor controle saíram são as que têm um ângulo de 45 graus. Existe no mercado hoje uma ponta chamada DeFi 3D. É uma ponta que você coloca uma com foco para frente, uma com foco para trás, intercalando na vara do pulverizador. Ela tem uma abertura de 1,20 m e você tem que aplicar 50 centímetros acima do dossel da planta. Então, ela consegue pegar o trigo dos dois lados da espiga, porque uma vai estar ficada para frente e outra para trás. E está atrelado isso também à velocidade de aplicação, no máximo 15 km por hora. Se tu botar 20, a inércia do vento não vai conseguir fazer esse ângulo chegar até a espiga. Existem outros bicos mais baratos, vamos dizer assim. Por exemplo, 3070. Aí 3070 é um bico muito bom, tem uma cobertura muito boa. O cônico, ele está entre o AI 3070 e o cônico, são muito parecidos, mas está um pouco abaixo do DeFi 3D. Tá? Então, assim, vamos dizer assim, o produto controla 100%. DeFi 3D entrega 95% de controle. O cônico entrega 88%. Uns 7 pontos a menos de controle do que... Mas, hoje, o produtor tem um acesso mais facilitado a essa ponta, né? Então, é uma opção. É melhor do que usar um leque. O leque é o que menos funciona. Muito bem observado. DEFY. FY. 3D. E quando se fala em nível de micotoxina, então vejam bem, para alimentação infantil, nós temos um nível que a Anvisa tolera, que é de 200 microgramas por quilo de semente. Geralmente, esses trigos que sofrem incidência de 30%, 40%, 50% na lavoura, quando são entregues lá no armazém, eles estão com uns níveis de maiores do que 2.000 microgramas por quilo de semente. Então, vejam, para nós chegar a 200, nós temos muito caminho a trilhar, né? As farinhas que nós ingerimos todo dia aí nos pães, segundo a Anvisa, tolera 1.250 microgramas por quilo de semente. É a metade do que o produtor entrega. O produtor que não controla muito bem a giberela entrega lá na cooperativa, lá no silo. Eu acho que essa questão que o pessoal está falando bastante de glúten teria a ver com a micotoxina, será? Seria? Eu ia passar batido, não. Por isso que eu gosto de conversar, não é vir aqui falar. Essa interação é muito boa. A giberela traz 2 danos, um que é o quantitativo e outro que é o qualitativo. Quantitativo, grão xoxo, redução de pH, redução em quilogramas por hectare, vai perder em quantidade. Não dá para fazer esse produto que eles querem fazer, como é que é? O anidro, né? Não vai atender porque não... Isso. Aí agora tem o segundo dano, que é o qualitativo, que seria sim aí interferindo nos níveis de W do nosso trigo, qualidade de grão. Então são 2 danos, um qualitativo e um quantitativo. Que pode causar problema da saúde, que o pessoal tanto fala que glúten, talvez seja mais problema do trigo, né? Ponto. Essa é a ideia. É isso aí. Falando agora de armazenamento, depois de um tempo que o trigo está armazenado, tipo, passa um ano e ele começa a baixar. Baixar os níveis de W? Não, ele começa a baixar os níveis de micotoxina. Tem uma teoria que diz que com o tempo de armazenamento diminui os níveis. Olha, Por 3 ou 4 anos nós recebemos trigos e foi notado isso, que a partir de quase um ano, ali em março, abril, as micotoxinas começavam a baixar, parece que elas estabilizavam, começavam a baixar. talvez estabilizem, mas baixar eu acreditaria que não, porque
o fungo está presente aí, tu não botou um agente para inibir esse fungo. Talvez possa estabilizar, eu acredito. Que não tem umidade e calor. Não vai ter umidade para desenvolver mais do que já tem. É uma boa indagação. Uma boa indagação. O que estou devendo nessa resposta? Pessoal, sim? Sobre essa questão de reduzir a tigrela, fez o trabalho com o professor Hermeiro, conversa com ele. Eu acho que ele tem alguma coisa referente a isso. De reduzir o porcentagem de tigrela pelo armazenamento. Com o tempo de armazenamento. Conversa com ele que eu acho que Muito bem. Então, as micotoxinas é o último dos nossos problemas aí, da formação do grão. E está presente aí. Então, antera presa é a nossa porta de entrada. É lógico, tem propriedades que têm, vamos dizer assim, você tem uma situação de chuva como hoje, antera presa. Exposição de antera é a porta de entrada do fungo. Você teria que ter aplicado ontem, né? Então, aí vai também da nossa capacidade operacional da propriedade. Existem muitas coisas que tangem essas aplicações. Cada propriedade tem a sua realidade e deve ser observada intrinsecamente, né? Eu estou trazendo aqui uma receita de bolo, mas cada produtor vai saber o que tem que fazer lá na sua propriedade. Pessoal, eu acho que dentre as doenças aí do trigo, que foi o assunto que me foi dado aí para mim conversar, eu acho que eu abordei as principais, né, bem sucintamente, porque a Mariana disse que eu tinha 15 minutos e não poderia passar, e com certeza eu excedi. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou à disposição aí. Peço desculpas por não ter trazido nenhum apoio visual aí, né,